Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão, dia 23 de janeiro de 2021. Nossa intenção neste vídeo é compartilhar uma compilação que a Forbes fez com relação às primeiras 3 semanas da economia brasileira e também compartilhar uma atualização da nossa análise gráfica e técnica do índice BOV, o índice Ibovespa. Você tem ações dentro do índice BOV, ações listadas no índice BOV, no Ibovespa, ou pensa em comprar, pensa em investir em renda variável? Então fique até o final desse vídeo porque você receberá muitas notícias e muitas informações relevantes para a tomada de decisão, ok? Meu nome é Roberto Fernandes, nós aqui no canal Milhão falamos de Bolsa de Valores e também falamos de análise gráfica e técnica de ativos. Todo dia tem vídeo novo aqui, por isso que eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Falando agora de Ibov, de Ibovespa, que fechou ontem o pregão de sexta-feira a 117.380 pontos, fechou desvalorizando 0,8%, mas na semana a desvalorização foi de menos 2,5%. Então, se você pensa em investir em ações listadas no Ibov, lembre-se que o viés no canal terciário é de baixa e você estará operando em contratendência. Então você tem que entender os riscos de operar comprado em contratendência, ok? Vamos explicar no decorrer desse vídeo aqui. Bom, amigos, pelo artigo da Forbes, pela notícia da Forbes que se baseou num relatório do Bradesco, o que de fato levou a Bolsa Brasileira para baixo nesta semana aqui foi a questão, primeiramente, da gestão da chegada de vacinas pelo governo federal e também por um eventual risco fiscal que poderia ser gerado pelo retorno do auxílio emergencial discutido durante essa semana. Vamos para o vídeo então, primeiramente com a notícia da Forbes que resume as primeiras 3 semanas da economia brasileira e na sequência a nossa análise gráfica e técnica do índice Ibov à vista, o Ibovespa à vista. Dia 23 de janeiro de 2021, a nossa intenção de fato neste vídeo aqui é compartilhar a nossa análise gráfica e técnica do índice Ibov à vista, do Ibovespa à vista. Mas antes nós vamos passar por um resumão das 3 semanas com relação à economia brasileira. Saiu na Forbes, forbes.com.br, uma síntese do que está ocorrendo no país e quais são os medos que tem levado o Ibov, o Ibovespa à vista numa condição de correção, ok? Então você que pensa em investir na renda variável, de repente você que pensa em sair da renda fixa para ir para a renda variável, você de fato tem que conhecer os riscos inerentes de se operar em contratendência, porque agora, se você for operar na ponta comprada, saiba você que você estará operando em contrafluxo, em contratendência. Isso é muito perigoso, porque você operaria apenas em correções, em eventuais correções, e aí fica difícil ter uma lucratividade atrativa. O título aqui é: Ibovespa perde 2,47% na semana com risco fiscal e atrasos nas vacinas. O Ibovespa, Ibov, fechou a sexta-feira 22, que foi ontem, em queda de 0,8% aos 117.380 pontos, engatando a segunda semana consecutiva de variação negativa após tocar máximas históricas nos primeiros pregões do ano. A realização de lucros foi impulsionada pelos ruídos no cenário político e pela preocupação com o risco fiscal, em meio à pressão por uma nova rodada do auxílio emergencial em função da pandemia. No acumulado da semana, o Ibov à vista, o Ibovespa à vista, recuou 2,47%. A incerteza para o primeiro trimestre permanece elevada com o agravamento da pandemia no curto prazo e atraso na vacinação, ressaltou o Departamento de Pesquisas Econômicas do Bradesco em relatório a clientes. Ontem o mercado reagiu mal à declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que sinalizou um retorno do auxílio emergencial logo após a eleição interna do Congresso.
O dólar subiu 2,17% contra o real nesta sexta-feira, fechando o dia negociado a 5,47, quase batendo aí 5,50 na venda, a maior alta em 4 meses, impulsionado por ordens automáticas de compras após a moeda romper duas resistências técnicas com ampla incerteza sobre o cenário doméstico diante do atraso na vacinação e potenciais aumentos de gastos por causa da crise sanitária. Na semana, o dólar valorizou 3,23%. Outra informação relevante: o governo brasileiro tem sido criticado pela gestão na disponibilização de vacinas à população em meio ao crescente número de casos de coronavírus e a adoção de novas medidas restritivas em algumas regiões do país. No final da tarde de hoje, o Brasil recebeu o primeiro lote da vacina da AstraZeneca Oxford, num total de 2 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Serum, na Índia. O lote atrasou uma semana para chegar ao país pelos planos iniciais do governo. Aqui os destaques do Ibovespa de ontem: as maiores altas: BRFS3, Brasil Foods, valorizando 3,19% a R$ 20,69, Magazine Luiza, valorizando 1,96%, SBSP3 Sabesp, valorizando 1,79%, CSNA3, as ordinárias de CSN, valorizando 1,68%, e Azul Linhas Aéreas, Azul L4, 1,59%. As maiores baixas, aliás, falamos ontem de RB Brasil Resseguros, e RBR3 bateu quase 9% de baixa, CVCB3 4,98%, Eletrobras, as ordinárias de Eletrobras, ELET3A 3,39% negativa, Cyrela menos 3,35% e BRKM5 desvalorizando 3,3%. Então este foi o cenário do Ibovespa. As maiores altas do Ibovespa de ontem e as maiores baixas do Ibovespa anotadas ontem, 23 de janeiro de 2021. Depois dessa síntese bem colocada da Forbes, uma informação bem concisa, bem coerente com o atual cenário econômico e político brasileiro, a gente vai, é claro, para a nossa análise gráfica e técnica do índice IBOV à vista, do Ibovespa à vista, com alguns cenários aqui. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação ao canal terciário de baixa. Então, aquela alegria da subida do Ibov já ficou para trás. Eu espero que saia da mente de vocês, do cérebro de vocês, porque, de fato, agora o viés no canal terciário é de baixa, de correção. Até onde? Não sabemos, mas pela análise técnica tentamos aqui descobrir alguns alvos técnicos no viés de correção do Ibov. O primeiro alvo técnico nós desenhamos com linha azul aos arredores de 116.700 pontos e a linha vermelha horizontal 114.700 pontos. E percebam que ontem o Ibov, o Ibovespa à vista, fechou a 117.380 pontos. Viés então é de baixa, prestem atenção, principalmente quem está na ponta comprada. E nós reparamos aqui que recentemente já havia indícios de que de fato o Ibov viria para baixo, porque nós encontramos aqui uma pequena divergência entre o OBV, o saldo de volume do Ibov, entre os dias 29 de dezembro e 8 de janeiro. Percebam que o Ibov disparava, o Ibov à vista disparava, e aqui o saldo de volume nem tanto assim. O que aconteceu? Veio para baixo. E esta semana aqui foi marcada com 4 pregões sucessivos de correção, sendo que a maior parte das ações listadas no índice vieram para baixo numa correção mais intensa, ok? O
que a gente pode pensar aqui? Alguns amigos inscritos perguntaram, mas seria uma bandeira de alta? De repente, se com uma confirmação por um pivô de alta aqui num determinado momento, até pode ser que sim, mas lembre-se que aqui na análise técnica nós não temos bola de cristal e que para que esta bandeira seja confirmada, precisamos de notícias favoráveis num cenário altista, não é mesmo? Por exemplo, a história do Covid resolvida, vacina efetiva, vacina disponibilizada para a população e reaquecimento da economia, que é o que tudo espera. E nessa salada mista também soma-se os efeitos adversos no exterior, que influenciam a nossa moeda, principalmente frente ao dólar, e também com relação aos segmentos de atuação das ações listadas no índice também. Tem que prestar atenção, então, para quem pensa em operar em renda variável, saiba que são muitas variáveis, é multifatorial a renda variável, a operação em bolsa de valores, por isso que tem que se instruir, tem que se informar, ok? Outro detalhe importante, além da possibilidade de formação de bandeira de alta somente no rompimento por um pivô de alta e num cenário positivado, economicamente falando, politicamente falando e também a questão sanitária. Indo rumo a uma solução, não estou dizendo que tem que solucionar o problema, mas estou dizendo com relação a atitudes que levem à solução do problema sanitário mundial, por que não pensar numa bandeira de fato de alta aí, mas num cenário positivado, ok? Coisa que não estamos vivendo atualmente, então prestem atenção porque estamos falando de expectativas futuras, uma vez que o presente, o viés de fato é de baixa e o mercado financeiro reflete o ambiente não tão bom com relação à questão política e econômica e também de saúde pública, ok? Então falamos de bandeira de alta e agora também vale a pena chamar a atenção para vocês com relação a uma outra figura técnica que pode aparecer. Vejam isso aqui, ó, ombro, cabeça. Se a partir de segunda-feira vier a formação de um novo ombro aqui, com perda da mínima aqui da linha azul em 116.700 pontos, prestem atenção porque se for configurado um ombro, cabeça, ombro, o Ibovespa à vista, o Ibov à vista vai corrigir mais, ok? Então prestem atenção na iminência de formação de um ombro, cabeça, ombro. Por enquanto, só tem ombro esquerdo e cabeça formada. Pode ser que essa figura técnica não seja formada e aí vocês esqueçam o que eu estou falando. Estamos apenas ventilando uma possibilidade. Com relação à análise gráfica é isso então. Nós já começamos então a analisar o viés técnico pelo OBV no Ibov à vista, no Ibovespa à vista. A gente vai agora para índice de força relativa e na sequência os demais indicadores na tentativa de descobrir algum sinal de divergência ou mesmo inversão de movimentação, porque de fato Ibov à vista tem tudo para continuar no seu canal terciário de baixa. Meus amigos, e prova disso é o índice de força relativa que está fazendo zigue-zagues de baixa e indicando, apontando força de venda no índice Ibov à vista, no Ibovespa à vista. Então, índice de força relativa já saiu faz tempo da região de sobrecompra e agora vem com tudo para baixo. Vamos para Momentum. Amigos, quando traçamos o momentum no Ibov à vista, no Ibovespa à vista, nós pensamos o seguinte: o Ibovespa ele possui uma série de empresas listadas com suas ações. Esta lista é ponderada em função do volume financeiro negociado e de outros critérios da B3 da Bovespa para medir a saúde financeira do mercado de renda variável no Brasil. Ele é o principal índice referencial brasileiro. Então, quando nós analisamos o momento, na verdade, nós queremos ver a saúde do índice Ibov à vista, do Ibovespa à vista. E vejam só que ele está apontando para baixo, cada vez mais se distanciando da linha referencial do zero. Então, se ele fosse uma ação, eu diria para vocês que por enquanto não tem nenhum sinal de subida desta ação, muito pelo contrário, ele aponta praticamente a 90 graus para baixo, e isso significa que de fato cabe mais espaço para desvalorizações a partir da semana que vem. Vamos agora para a MACD.
O MACD ele usa um cálculo estatístico bem diferente dos indicadores anteriores, mas ele está congruente com o meu discurso dizendo que o viés de fato é de baixa, sem perspectiva de melhora no curto prazo. Então prestem atenção vocês que pensam em se posicionar em ações listadas no índice Bov na ponta comprada, de repente vale a pena reavaliar esse posicionamento de entrar comprado neste momento aqui. E agora a gente vai para estocástico no Ibovespa à vista, no Ibov à vista, hein? Lembrando que estou falando bastante Ibov à vista em função de nós termos o Ibovespa futuro, o Ibov futuro não é o caso aqui, ok? Agora nós temos estocástico, é mais um indicador que usa um cálculo estatístico diferente dos anteriores, mas bem congruente com relação às suas respostas no cenário atual, dia 23 de janeiro de 2021. Vindo para baixo aqui, a linha azul já chegou na região de sobrevenda, então enquanto ele estiver apontado para baixo aqui, e está complicada a situação no Ibov à vista, no Ibovespa, ok? Amigos, fechamos então a nossa análise gráfica, viés de baixa no canal terciário, muita atenção então, prestem atenção nos próximos dias, nas próximas semanas com relação à possibilidade de confirmação do ombro, cabeça a ombro, porque daí de fato o mercado, o Ibov à vista, vem mais para baixo, ok? Gratidão pela presença de vocês, inscrevam-se no canal se não são inscritos, compartilhe os conteúdos diários do canal Milhão em suas redes e até a próxima, amigos. Tchau!